Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula sobre os sistemas do corpo humano e essa aula a gente vai falar sobre o sistema linfático. É um sistema que não é tão comum, né? A gente ouve falar muito sobre o sistema cardiovascular, sistema respiratório, mas é um sistema tão importante quanto, né, no auxílio de proteção e drenagem de líquidos. O sistema imunológico também é um aliado do sistema linfático, assim como o sistema linfático é um auxiliar do sistema de vasos, né, do sistema vascular. Por quê? Vamos pensar então aqui. Essa imagem, ela está mostrando um corpo humano cheio de vasos, tá? Cheio de vasos, mas esses não são os vasos sanguíneos, não transportam sangue. São vasos que vão transportar a linfa e faz parte do sistema linfático. Então, o sistema linfático é um sistema composto por vasos linfáticos que vão transportar um líquido esbranquiçado, conhecido por linfa. Também ele vai ter, né, órgãos que compõem esse sistema, chamado timo, baço, linfonodos, que são nódulos espalhados por esses vasos. E esses órgãos vão também fazer a proteção do nosso organismo. Além do timo, baço e linfonodos, também temos as tonsilas, tá? Que fazem parte desse sistema. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse sistema, tá? A gente tem aqui que os vasos linfáticos, eles são vasos semelhantes às veias, mas que vão transportar linfa, que é um líquido que é constituído, grande parte, 50 a 55%, de plasma tirado do sangue. Vamos lembrar lá, o plasma que compõe o sangue, ele tem grande quantidade de água. Vai ter também nutrientes, vai ter também hormônios, proteínas liberadas pelas células. Então no plasma vai ter maior parte de água. Além disso, lá no sangue, além do plasma, vai ter os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os linfócitos que vão fazer a defesa, são células de defesa, e ainda as plaquetas, isso lá no sangue, né? Então o sangue é composto por plasma, glóbulos brancos, que vão ter as células de defesa, glóbulos vermelhos, que vão ter as hemácias, que são as células sanguíneas, e as plaquetas, que fazem a coagulação do sangue. Mas essa parte do plasma que está presente nos vasos sanguíneos vai extravasar através dos capilares para os vasos linfáticos. Como assim? Então passa dos finos vasos do sistema vascular, chamados de capilares, parte do líquido presente no sangue, chamado de plasma, né? Água, nutrientes, gás carbônico, oxigênio, vai lá para os vasos linfáticos, por diferença de quantidade, que a gente chama de diferença osmótica. Onde tem mais, perde um pouquinho. Pelos capilares, que são paredes bem finas, vai perder líquido, chamado de plasma, para os vasos linfáticos. E vai compor a linfa. Só que a linfa, ela vai ter grande quantidade de células de defesa. Por quê, gente? Essas células vão ser produzidas, né? Grande parte delas, né? Tanto células que compõem o sangue quanto células que compõem o sistema linfático, vão estar sendo formadas pela medula óssea vermelha. Mas como a gente sabe, os órgãos do sistema linfático, como por exemplo o baço vai destruir hemácias velhas, né? As hemácias, elas duram cerca de 150 dias no nosso corpo, produzidas pela medula óssea vermelha, mas vão ser destruídas no baço. E além de destruir células do sangue, o baço, que é um órgão do sistema linfático, vai armazenar células de defesa. O baço vai armazenar também células de defesa e células do sangue. Os gânglios linfáticos, tá? Que estão espalhados aqui pelo sistema, eles filtram a linfa. Então os gânglios, ou seja, né, os linfonodos também vão filtrar, essas bolinhas vão filtrar a linfa de substâncias que são prejudiciais ao nosso corpo, por exemplo, uma bactéria, um vírus ou poeira que entra no nosso organismo, vai ser filtrado por esses gânglios espalhados e também pelos esses linfonodos, que são bolinhas que estão espalhadas pelo sistema linfático. Vai filtrar a linfa. Então, quando entra alguma bactéria ou vírus,
A gente sabe que nessa altura aqui da garganta, da virilha, embaixo das axilas, onde tem grande quantidade de gânglios, né? E linfonodos do sistema linfático, que armazenam células de defesa, quando a bactéria ou o vírus começa a se espalhar pelo organismo, o nosso organismo vai aumentar a quantidade de células de defesa nesses linfonodos e às vezes incha, porque são células de defesa combatendo substâncias estranhas ao corpo. Por isso que às vezes aqui forma uma íngua, né? Uma bolinha que indica que há um inchaço dessas regiões do sistema linfático que está tentando combater a substância estranha, bactéria ou vírus ou o que tiver entrado no nosso organismo que não é comum ao nosso corpo, tá? Então olha só, aqui nas tonsilas, as tonsilas palatinas, elas ficam aqui ó, no fundo da garganta. Quando a gente abre a garganta, abre a boca, né? A gente consegue ver as tonsilas ao fundo da garganta e lá também há o acúmulo de células de defesa. Então quando a gente respira ou quando tem contato com alguma bactéria, essa é a primeira defesa gerada aqui nas tonsilas que pode gerar uma íngua quando elas estão inchadas. Então olha só, gente, esse sistema, além de fazer todo esse processo de defesa, né, devido a essa grande quantidade de células, como linfócitos, que vão ser armazenadas no linfonodos, nas tonsilas, no timo e no baço, o que vai acontecer? São vias onde vai ser filtrado toda a linfa, todo esse líquido que corre esses vasos, cheios de células de defesa que se acumulam para fazer a defesa do corpo. Além disso, o linfonodo, eles vão armazenar a quantidade de água e vai fazer a filtragem nos linfonodos desse líquido, que é a linfa. Quando às vezes a gente fica muito tempo parado, a nossa perna incha. Por que isso acontece, né? Por que às vezes algum membro do nosso corpo fica inchado? A gente fala que o inchaço dos órgãos, né, dos nossos membros, é acúmulo de água. Como assim acúmulo de água? Gente, diferente do sistema circulatório que tem o coração, né, o sistema cardiovascular que tem o coração para bombear o sangue, né, através dos vasos, conhecidos como artérias, veias e capilares, o sistema linfático não tem uma bomba para fazer a linfa percorrer o nosso corpo. Então, quem que vai fazer o transporte da linfa? Quem que vai fazer a linfa se movimentar? É o movimento dos músculos, porque esses vasos linfáticos estão espalhados, né, muito próximo dos músculos, e aí conforme a gente movimenta, faz atividades, levanta, senta, os músculos apertam os vasos linfáticos que vai fazendo essa linfa que é rica em água e células de defesa percorrer o nosso corpo. Então por isso que é importante a gente caminhar, por isso que é importante a gente fazer atividade física, porque além de não deixar os membros inchar, vai fazer melhor o transporte desse líquido, né, rico em células de defesa. Tudo bem? Deu para entender bem aqui? Então vamos lá, vamos retomar. Os vasos linfáticos vão transportar a linfa, que é um líquido esbranquiçado rico em água, né, em células de defesa, que também foi originado a partir do plasma sanguíneo, que vem dos capilares. A gente tem os gânglios linfáticos que vão filtrar a linfa, né, os linfonodos, cada bolinha dessa vão filtrar a linfa, porque eles têm células de defesa. A gente tem o baço, que renova essas células, né, ele destrói as células do sangue e vai armazenar células de defesa como também células do sangue. A gente tem o timo, né, que produz linfócitos, que são células de defesa. O timo, quando o bebê é recém-nascido, esse timo ele vai ser mais desenvolvido, né, porque esse bebê está com a imunidade desenvolvendo, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo células de defesa em contato com as substâncias estranhas e nosso corpo produz mais células de defesa. Enquanto o bebê é recém-nascido, ele vai ter o timo bem desenvolvido porque eles vão fazer a defesa do organismo. E conforme a gente vai crescendo, esse timo vai diminuindo o tamanho porque as células já vão estar prontas, né? Então é lá no timo que produz os linfócitos, que são células de defesa, e o bebê precisa de muita defesa quando ele é recém-nascido. Conforme a gente cresce, essas células vão sendo produzidas e ficando armazenadas. E aí esse timo reduz o seu tamanho na fase adulta, tá bom? E é isso. Então, resumindo,
sistema linfático transporta a linfa e ajuda o sistema imunológico a fazer a defesa do nosso corpo, porque ele produz e armazena células de defesa. Também tem a função de drenar líquidos, né? Controlar a quantidade de líquidos no corpo e proteger o nosso organismo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima!